Boa tarde, turma, tudo bem? Estamos aqui para dar início à nossa quinta aula remota e hoje nossa aula vai ser sobre o Egito Antigo, né? Essa civilização que deixou um legado bacana, um legado histórico aí na humanidade. Nosso quinto capítulo fala sobre o Egito Antigo, a história do seu povo, dos faraós e dos seus deuses. Vamos fazer essa viagem ao passado, vamos fazer essa viagem ao Egito, né? Quando nós falamos de Egito, lembrando logo das pirâmides, lembrando logo dos faraós. Então, vamos hoje fazer essa viagem histórica e ver como foi que tudo isso foi gerado, foi desenvolvido. O Egito Antigo, ele foi dividido em dois períodos, o período dinástico e o período pré-dinástico. E no período pré-dinástico remete antes dos faraós. Como é que viveu aquela civilização antes do surgimento dos faraós, né? E depois vai vir o período dinástico, que é justamente o período que vai se perpetuar aí a dinastia dos faraós no poder por mais de 3.000 anos. E nesse período dinástico ele vai ser dividido em mais 3 períodos, que é o Império Antigo, o Império Novo, Médio e o Novo Império. Mas na aula de hoje ficaremos apenas ao período cronológico do período pré-dinástico, né? E também sobre o Antigo Império. Já entramos no período dinástico. Quando falamos de Egito, vamos falar um pouco sobre religião. Como era a religião no Egito? A religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. E o mais interessante é que eram deuses híbridos. O que são deuses híbridos? Era uma junção entre metade homem, metade animal, ou animais de diferentes formas. Cabeça de cobra, corpo de leão, vamos dar um exemplo. Era assim os deuses dele. E os deuses da natureza. O sol, o rio, a lua, as estrelas, eram deuses também para o povo do Egito. E o faraó? O faraó, ele era considerado a reencarnação do deus, ele era a reencarnação do deus Horus. Quem era Horus? O filho de Ra, que significa o deus do sol, o criador de tudo. Então, o faraó, ele era um deus na terra, porque ele era a reencarnação de Horus, que era o filho do deus Ra, que era o deus sol, o criador de tudo. E o Estado? Quando falamos em Egito, lembramos do Estado. Por que falamos do Estado? Porque vamos estudar o Egito nesse período. Porque o Egito, ele tinha um Estado centralizado, diferente das outras civilizações que nesse período eram nômades, eram clãs, eram cidades-estados. Né? O Egito não, era um Estado unificado. Podemos dizer hoje um país. Né? Se formos trazer para a nossa contemporaneidade, para os nossos dias de hoje, era como se naquele período o Egito fosse um país, né? De forma centralizada. Enquanto que as outras regiões que estudamos na aula anterior, como a Mesopotâmia, vivia em cidades-estados, cada um com sua lei, cada um com sua cultura. No Egito era uma forma centralizada. Lá existia um governo chamado, o modo de governo lá era a teocracia. O que é teocracia? O poder religioso e o poder político estavam na mão de uma única pessoa. Quem era essa pessoa? O faraó. O faraó, ele tinha o poder político, que seria o presidente para a gente hoje, e tinha o poder religioso, que seria o papa. Ele tinha os dois poderes.
E junto a essa junção, ele era considerado um deus, né? Filho do deus Sol, né? Como já vimos. A sociedade do Egito, daquele período, era hierárquica. O que é isso, professor? Uma sociedade que, se você nascesse escravo, morreria escravo. Se você nascesse sacerdote, morreria sacerdote. Se você nascesse da linhagem dos faraós, você poderia ser um faraó. Mas você não ascendia de classe. Hoje, uma pessoa que é pobre, ela pode ascender e se tornar uma pessoa rica. E uma pessoa rica pode também descer um degrau e se tornar uma pessoa pobre. Tem essa ascensão, né? Há uma rotatividade. Naquele período, não. Lá, a sociedade do Egito Antigo era hierárquica, era uma linhagem. Você não subia, nem descia. E como era a economia? A economia daquele período era a agricultura. Né? Todos os faraós, eles se preocupavam muito em aperfeiçoar a economia. A economia era agrícola. Plantavam trigo, plantavam linho para a roupa, plantavam cevada para a cerveja. Então, eles tinham toda essa preocupação em produzir, porque quanto mais excedente de produção, ele tinha o estoque guardado para que no tempo de que a colheita fosse ruim, eles teriam suprimentos necessários, né, para se manter naquele momento que as colheitas não fossem boas. E o Egito, ele se desenvolveu ao redor, às margens de um rio, o rio Nilo, né? O rio, ele tem uma importância fundamental naquele período. Não, nos dias de hoje, se você morar às margens dos rios, o que é que acontece? As enchentes. As enchentes hoje trazem destruição, né? Derrubam casas, ocasionam alagamento, derrubam árvores, acabam até ocasionando mortes. Naquele período, as enchentes, ela era sinônimo de riqueza, hoje é sinônimo de destruição. Apesar que as cheias naquele período, antes do aprimoramento técnico, também ocasionava isso. Às vezes acontecia que as enchentes destruíam as casas, matavam animais e até moradores afogados. Só que a civilização egípcia começou a desenvolver técnicas para controlar o rio e suas enchentes. Construiu diques, levando água a regiões onde não tinha água. Esses diques, a água era canalizada, né, facilitando, assim, levando água para esse pessoal, para aquela comunidade que não tinha, né, dando acesso à água, tanto para a colheita, quanto para beber, quanto para tomar banho, melhorando assim até a higienização, né? Começaram a banhar-se, tornar-se uma coisa frequente o banho. Aí entra o período pré-dinástico. Né? A localização, quando falamos de Egito, onde fica localizado o Egito? Sua localização geográfica, ela é no nordeste da África, vizinho ao deserto do Saara e da Namíbia. Antes da unificação e o comando do faraó, a sociedade egípcia vivia em nomos. Nomos eram famílias. Cada família, cada tribo vivia em uma determinada região, mas só que próximo, sempre às margens do rio Nilo. Né? Só que aí os nomos, eles tinham um líder político e religioso, que era o nomarca. O nomarca, ele tinha uma inteligência, ele se apoderou da escrita e se diferenciava dos demais. Né? Era uma pessoa mais inteligente daquela comunidade. E esse nomarca, ele tinha esse controle político e religioso. Só que aí as sociedades foram evoluindo e observaram que precisava haver uma liderança maior. Né? Foi aí que houve a unificação desses nomos. Vários nomos, né, que são várias tribos, se tornou o Egito, né, unificado. E um nomarca foi escolhido como rei, no qual esse rei levou o nome de Faraó. O Faraó, nada mais, nada menos, era o rei do Egito, né, considerado um deus. Né.
ele era o representante divino aqui na Terra. Filho de quem? Filho do Deus Sol, né, de Ra, considerada a reencarnação do Deus Horus. E o que foi o período dinástico, né? Falando do período pré-dinástico, que foi antes do surgimento dos faraós, no qual a sociedade lá do Egito Antigo vivia em tribos, os nomos, né? Que tinha a sua liderança, os nomarcas, no qual escolheram um nomarca para ser o rei, o qual esse rei se tornou o faraó, e ele governou por mais, essa linhagem de faraós governou o Egito por mais de 3.000 anos. Aí agora vamos falar sobre o período dinástico. Surge a figura do rei, surge a figura do faraó. Menes foi o primeiro faraó do Egito. Ele foi o responsável por essa unificação. O Egito ele era dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, né? E o que aconteceu? Ele unificou esses nomos, né? E se tornou o representante de todos eles, o representante político e o representante divino, né? Foi o responsável pela unificação. E quando falamos em Egito, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o que? As pirâmides, né? E o que foram as pirâmides? As pirâmides representaram o glamour, representaram o período de maior progresso do Egito, né? O faraó, para se manter no poder, quando ele chegou ao poder, né, ele começou a cobrar altos impostos. Tinha os sacerdotes, tinha os escribas que faziam a cobrança desses impostos, né? Esses outros nomos, que eram os vilarejos, tinham que pagar impostos ao faraó, e era através desses impostos que ele se mantinha, né, toda a sua estrutura, que não era pequena, era uma estrutura grandiosa. E foi através desses impostos também que eles construíram as pirâmides. O que eram as pirâmides? Nada mais, nada menos que sarcófagos, ou tumbas para enterrar mortos. As pirâmides eram isso. Lá era o lugar onde eram guardados os corpos, vamos dizer assim, dos faraós. E existia a mumificação. Era um processo muito avançado para a época, e vamos dizer que foi uma revolução científica na área da medicina, a mumificação, porque foi através disso que conseguimos estudar, tanto os arqueólogos quanto os historiadores, esse período através das múmias. E os faraós morriam, eram levados até essas pirâmides, lá tinha todo esse processo de mumificação, todos os seus pertences, toda a sua riqueza eram colocados lá, nas pirâmides, porque eles achavam que quando eles tinham morrido aqui naquele momento, mas existia uma vida após a morte. E nessa vida após a morte ele queria levar toda a sua riqueza que ele tinha aqui na Terra. Por isso que as pirâmides eram cheias de ouro, cheias de pedras preciosas. Porque eles entendiam que existia uma vida após a morte e que eles teriam o mesmo poder, a mesma riqueza como aqui na Terra. Essas pirâmides eram construídas, né, eram grandes blocos, chegava a pesar 2 toneladas cada bloco, eram empilhados um em cima do outro, eram utilizados tanto os escravos quanto camponeses para a construção. Essas construções não eram da noite para o dia, demoravam uma média de 20 a 30 anos, que as mais famosas aí, a de Kelf e a de Miquerinos, demorou em torno de 30 anos para cada uma delas serem construídas. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E o interessante é que no período de cheia, era que elas eram construídas. Num período quando os rios secavam, esses camponeses e tantos escravos iam para as colheitas, cuidar das lavouras. E contudo, esse grande império, né, chegou a um fim.
porque devido aos altos impostos cobrados pelos faraós, os nomarcas se revoltaram. Os nomarcas perceberam que era eles que sustentavam toda a riqueza, toda a estrutura do Egito. Enquanto que muitos passavam fome, enquanto que a sociedade do Egito passava fome, os faraós viviam no maior luxo, na maior ostentação daquele momento. O que foi que eles se fizeram? Os nomarcas se revoltaram e acabaram enfrentando as tropas do faraó e acabando derrubando assim o primeiro império daquele período, o antigo império do Egito. É isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Aqui quero deixar uma frase para vocês: nunca desista das coisas boas, pois as coisas boas levam tempo, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.